Bom dia a todo mundo! Vamos iniciar nossa leitura bíblica, ou na verdade, nossos comentários sobre a leitura bíblica do 11º dia, dia 11 de 100. Já passamos dos 10%, vamos entrar. Quem está comigo junto nessa guerra aí, dá um bom dia, diz um glória a Deus. Estou vendo tanta gente chegando aí rápido, que legal, que bênção te receber aqui para a gente buscar o Senhor junto. Várias pessoas escrevendo aqui. Hoje tem muita coisa para a gente falar, tem muito texto para a gente refletir, tem muita coisa para a gente enxergar na Bíblia, de como ela é rica, de como a Bíblia é maravilhosa nos textos, mesmo do Antigo Testamento, que não são textos que a gente tenha tanta intimidade, como é bom ter contato com esses textos, viu? Então seja muito bem-vindo aqui, todos vocês estão chegando, glória a Deus, todo mundo que eu estou vendo chegando aí, Dressa, André Ogawa, Raíssa, Suelen, mãe dos Piás, olha que legal, Palhoça, William, quanta gente está chegando aqui. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo possa nos envolver, que a glória dele possa vir sobre nós. Vamos orar? Pai, eu oro que o teu Espírito Santo venha sobre nós nessa manhã. Fala conosco agora, Senhor, nos visita através da sua palavra e em sua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento para que nós tenhamos sabedoria, Senhor. Vem sobre nós agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos nessa! Vou desativar os comentários daqui alguns segundos para a gente ficar mais tranquilo aqui junto na presença de Deus, para que a gente possa buscar junto. Então, estou vendo muita gente chegando. Então hoje, 11º dia, dia 11 de 100. Tá firme aí? Tá fácil mais ou menos? Não tá? Fácil nunca é, mas é bom demais. É renovador demais buscar de sua palavra. Tudo bem? Então vamos juntos mergulhar na palavra de Deus aqui. Deixa eu desativar os comentários agora para a gente ficar mais tranquilo. No final, volto com eles de novo. Então, ontem nós terminamos falando da Páscoa que foi celebrada em Números capítulo 9. E agora, Números capítulo 10, no final do capítulo 9, a nuvem vem sobre o tabernáculo. E agora, no início do capítulo 10, a gente vai ver algo muito interessante. Deus vai trazer um sinal de ajuntamento para o seu povo. Ele pede que sejam confeccionadas 2 trombetas de prata. Então são 2 trombetas de prata. A trombeta vai então, a partir daí, estar presente toda a história de Israel. A maioria das trombetas eram shofars, ou seja, no hebraico shofar, que eram chifres de carneiro, mas essas 2 especiais do tabernáculo eram de prata, 2 trombetas de prata. E as trombetas tinham 2 funções. Um toque reunia o exército e a congregação, e 2 toques, ou as 2 tocando junto, significava prepara que a viagem vai acontecer. Então a trombeta servia como um alerta. E você vai ver a partir de então a trombeta presente nas guerras, a trombeta presente nas conquistas, a trombeta presente na adoração. Até Apocalipse vai falar do soar da última trombeta. Então a trombeta passa a ser um instrumento de comunicação do povo de Deus. Era um sonido, era um alarme no meio da congregação que rompia o silêncio para dizer que algo ia mudar. Então a trombeta representava o novo. A trombeta representava o ajuntamento e o preparo para o novo. Automaticamente nós chegamos no grande evento, que é o capítulo 10, versículo 11, quando a viagem finalmente vai começar. O povo iria sair do Sinai para começar a viajar. Era um movimento de viagem que ia começar a acontecer, a viagem ia começar a ser estabelecida. Então vamos nos preparar para viajar. Interessante notar algo que eu vou falar daqui a pouquinho, com mais detalhes. Essa viagem da região próxima ao Egito até a terra onde eles iam entrar, aproximadamente 500 quilômetros. Numa grande peregrinação assim, quando muito, com o objetivo da viagem, se fosse tipo numa toada só, 1 mês a 2 eles chegariam lá, tá? E nós vamos ver se chegaram e o porquê chegaram. Vamos nessa. Então os israelitas partem de lá, a nuvem se ergueu do tabernáculo, versículo 11 do capítulo 10, e eles começaram a viajar. Todas as tribos viajando, chamam atenção para um detalhe, versículo 14 diz que a tribo que ia primeiramente a tribo que conduzia era a tribo de Judá. Então você já viu que sobre a tribo de Judá tinha um legado de autoridade, de comando. Então isso que você vai ver acontecendo. Jesus Cristo é a raiz da tribo de Judá, tá? Ele é da tribo de Judá, a tribo que comanda. Ótimo. Aí vamos para a minha famosa pergunta. É fácil ser líder, gente?
Nós vamos começar a ver em Números, então, a essência da humanidade, a essência da raiz do homem. Lembremos que em Números, em todo o Antigo Testamento, na verdade, mas em Números, a gente não tem Jesus Cristo fisicamente presente, não tem o sacrifício de cruz. Então toda a pena para o erro do povo tem que ser uma pena dura demais, porque não passa pela lente, pelo prisma da graça. Ok? Então o que tem que ser preservado aqui, não olhar de falar, meu Deus, como Deus é malvado. Pelo contrário, como Deus é misericordioso. Porque ele poderia ter sido muito mais pesado com seus filhos. Você vai começar a ver a natureza do homem, e quando você olha, você fala, meu Deus do céu. Então não pegue birra nem do povo, e muito menos se frustre achando que Deus é um Deus que pesa a mão. Não é. Agora a gente começa a ver a natureza do povo. Pensa, deixa eu tomar uma água aqui, pensa que a gente está falando de um povo que já viu o tabernáculo ser edificado, que viu o mar vermelho se abrir. Não é qualquer milagrinho, eles viram coisas grandes. A viagem acabou de começar, a viagem acabou de iniciar. A gente está lá no versículo 1 do capítulo 11. A viagem começou, tipo, levantamos para viajar. Primeiro relato da viagem, sangue de Jesus. Queixou-se o povo, ouvindo a queixa, acendeu-se a ira do Senhor e o fogo ardeu sobre as extremidades do arraial. Então o primeiro relato de viagem já começa a ser de queixa, o povo começa a se queixar. Por quê? Para viajar você sai da sua zona de conforto. Eles ficaram 400 anos numa zona de aparente conforto na escravidão do Egito, saíram e agora estavam vivendo uma plenitude. Tenda, sacrifícios, adoração, podiam cultivar para si o que iam se alimentar. Então estavam supostamente vivendo melhor, mas Deus tinha algo melhor, Deus tinha uma terra prometida para eles, eles precisavam se esforçar para conquistar. Então sair da zona de conforto muitas vezes vai gerar um incômodo, que é um incômodo para o bem, um incômodo para crescer. Só que nesse incômodo eles estavam murmurando, eles começaram a murmurar. Deus se ira e o fogo consome o arredor do arraial, como Deus mostrando, gente, não testem minha paciência. Então naquele local, o povo, versículo 4, que estava no meio dele, começou a ter desejo das comidas do Egito. Eles começaram a dizer, poxa, que saudade do Egito, aquele x-tudo que a gente comia lá perto da pirâmide, aquele sanduíche. Eles começaram a lembrar das comidas do Egito. Gente, eles tinham a provisão dada por Deus, eles tinham a provisão dada pelo Senhor, eles tinham maná que Deus fazia cair do céu. E eles estavam com saudade da comida do Egito. No Egito eles eram escravos, no Egito eles apanhavam para trabalhar. No Egito eles eram subjugados, mas eles estavam com saudade. Para pensar se tem sentido. Versículo 4 do capítulo 11. O populacho, tipo um pouco do povo que estava no meio deles, teve desejo das comidas do Egito. E começou a dizer para Moisés, Moisés, quem vai dar carne para a gente comer? Queremos carninha, queremos carne. Começaram a reclamar. Ah, que saudade dos peixes do Egito, dos pepinos, dos melões, da cebola, dos alhos. Olha o extremo da ingratidão no versículo 6 do capítulo 11. Agora a nossa alma está seca e a gente não vê nada além desse maná. Para pensar nisso, a gente não vê nada além desse maná. Como nada além desse maná? Meu Deus, o maná era o milagre de provisão sobrenatural de Deus e o povo estava com o coração ingrato. O maná era semelhante ao quente, ele começa a dizer o que era o maná, eles reclamam. Antes que você julgue, antes que nós possamos dizer assim, poxa vida, como assim? Como que esse povo foi ingrato? Que ingratidão é essa? Deus fazendo o maná, Deus provendo para eles reclamando. Calma, antes de julgar, vamos olhar para nós mesmos. Será que essa não continua sendo a natureza humana muitas vezes? Que apesar de termos provisão da parte de Deus, de apesar de Deus responder, de apesar de Deus já ter mostrado ser Deus na nossa história, muitas vezes nós reclamamos por coisas pequenas. Era o que eles estavam fazendo. O maná, que deveria significar o símbolo de que Deus está conosco todos os dias, virou motivo da ingratidão. Só tem essa porcaria de maná, todo dia é maná, não tem novidade, é só isso. Eu quero uma carninha do Egito, eu quero um melão do Egito, uma cebola do Egito. Todo líder cansa. Deixa eu falar de novo, todo líder cansa. Chega uma hora que Moisés fala, não, cara, não dá, meu, cansei. Todo líder em um momento vai se sentir cansado. Deus sabe disso, então às vezes nós como os líderes, você que é líder está me assistindo aí, você sabe o que eu estou falando. O líder cansa, porque Moisés chega assim e fala, Senhor, não é possível. Moisés, quando ouviu o choro das famílias, isso pareceu mal aos olhos de Moisés, versículo 10 do capítulo 11. Até que Moisés chegou assim e falou pro versículo 12, Senhor,
Fui eu que nasci, fui eu que gerei esse povo, eu que concebi esse povo, tipo, esse povo não é meu. Sabe, pela primeira vez a gente vê um Moisés quase que entregando os pontos, quase que querendo desistir. Onde eu teria carne para dar para todo esse povo, Senhor? Aí o versículo 14 é o extremo de Moisés com Deus. Ele abre o coração e fala assim: Senhor, eu sozinho não consigo levar mais esse povo, é pesado demais. Então você líder aí de ministério, pastor de igreja, líder de escala, diácono, líder de escalas dentro da igreja, quando tiver na cabeça, meu Deus, esse povo que o Senhor me deu é pesado demais para eu carregar, bem-vindo ao time da liderança, welcome, seja bem-vindo, porque o próprio Moisés sentiu assim. E no momento que ele se sente assim, ele fala: Senhor, não dá mais. Melhor então me mata de uma vez, para que eu não veja tudo isso. Moisés chega no extremo. Todo líder chega no extremo. Mas aí a diferença é o que a gente faz quando chega no extremo. A gente aguarda Deus trazer a solução ou a gente desiste? A gente aguarda Deus trazer a solução ou a gente entrega os pontos? Porque sabe o que Deus faz? Tá bom, Moisés, entendi. Faz o seguinte: reúne 70 pessoas. Meu Deus do céu, para mim começa uma revelação forte nesse texto aqui. Reúne 70 homens, coloque-os junto contigo, porque eu vou me derramar sobre vocês. Deixa eu te dizer aqui, no momento de maior cansaço, no momento que o líder estava para desistir, não era lá na glória no Santo dos Santos, na hora que ele estava para desistir, Deus falou: Moisés, eu vou mostrar o que você tem. A força que você tem é tão grande que eu consigo repartir em outros 70. Hoje você está se sentindo fraco, mas você ainda tem muita força, inclusive para treinar uma geração de 70 homens. Eu vou tirar de você no tempo da crise, eu vou tirar de você no tempo da dor, eu vou tirar de você no tempo que você está cansado, eu vou extrair de você quando você parece que não tem nada para dar. Nesse momento eu vou te dar algo. Então, líder, homem de Deus, mulher de Deus, líder de uma casa, líder de uma empresa, líder de uma família, líder de um ministério, líder de uma igreja. Quando você estiver no teu pior dia, achando que você não tem nada para oferecer, mesmo no teu pior dia, você teria força para derramar sobre outras 70 pessoas. Sabe o que Deus estava mostrando para Moisés? Moisés, fui eu que te chamei, eu vou te capacitar, eu vou ser contigo, mas reúne 70 pessoas. E o povo, tá bom, eles querem carne, eles vão comer carne até sair pelo nariz. Vê se Deus ficou bravo com o povo. Versículo 20. Eles vão comer, não, versículo 19, não um dia, nem 50, nem 20. Eles vão comer um mês inteiro até sair pelo nariz. Eles vão comer carne até cansar de comer carne. É carne que eles querem? Segura, Moisés. Olha o que vai acontecer. Moisés, faz a tua parte, não desiste, pelo contrário, treina um novo exército, levante 70 homens, tá pesado para você, eu vou trazer pessoas para te ajudar. Eu quero dizer que sempre que fica pesado, Deus manda ajuda. Sempre que fica pesado, Deus manda ajuda. Não esmurece, não desiste, Deus vai mandar ajuda. Então Deus faz Moisés reunir os 70 e olha o que acontece. Moisés assim: mas Senhor, como que vai ter carne para todo mundo? Como que eles vão comer um mês para sair do nariz? E olha a resposta de Deus para Moisés. Moisés, versículo 23. Moisés, teria o meu braço se encurtado? Teria minha mão ficado curta? Agora mesmo você vai ver se vai se cumprir ou não a minha palavra. Deus bateu no peito e falou: agora é comigo. O povo está querendo carne? Será que minha mão está curta? Agora vocês vão ver o que vai acontecer. Então, na hora do vamos ver, o que responde o clamor de um líder é a intimidade que ele tem com Deus, é a intimidade que ele tem com a presença do Pai. Moisés, será que minha mão está curta? Para de... Porque estava voltando o mesmo Moisés que a gente já tinha estudado lá atrás. Sabe, o cara com medo, com temor se era ele chamado mesmo ou não. Estava voltando, falando: não, vem cá. Só faz uma coisa, se preocupa em separar 70 que eu vou fazer algo sobrenatural do povo, desde que eu cuido. Moisés chama 70 caras e olha o que acontece. Versículo 25. Então a nuvem do Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Presta atenção. Tirou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os 70 anciãos. E o espírito repousou sobre ele. Eles profetizaram uma vez e depois nunca mais. Só para dar um indício. Moisés, olha a glória que está sobre a tua vida, cara. Eu estou tirando do Espírito que está sobre você. Olha a presença que está sobre a tua vida. Você consegue andar mais 1 milha, mais 10 milhas, mais 100 milhas, mais 1000 milhas. Eu vou te dar força. Só estou dando uma prova para você do que você está fazendo. Então, quando a gente chega no limite, aparentemente é o limite. A diferença daquele que serve a Deus é que o que é limite para nós se torna um desafio para o nosso Deus, se torna uma impossibilidade para o nosso Deus. Então ele extrai de Moisés o tempo mais difícil, derrama sobre os 70 homens. Aqueles homens ficam cheios da presença de Deus. E aí Deus vai mandar provisão.
E aparentemente está tudo bem, mas a gente está vendo em números um Deus que é misericordioso, é amoroso, mas um Deus que é justo. Se Deus não estabelecer padrão desde o começo, a coisa perde o sentido. Se Deus não estabelecer um controle desde o começo, a coisa perde a mão, a massa azeda. Então a gente vai começar a ver que quem mexe com Deus Altíssimo, Deus é compassivo, mas também Deus é justo, ele tem que julgar com justiça. Algumas pessoas pagam com suas próprias vidas, porque naquela época a pior pena que tinha era a morte. Lembra que não tinha Cristo? Lembra que não tem a graça? Não tem como ter a salvação da vida, que Cristo não morreu na cruz ainda? Então olha que pesado que é. Você vai começar a ler esses relatos e você vai falar, meu Senhor Jesus, nunca mais quero te ferir. Então olha só, sopra um vento e Deus manda codornizes, que é como codornas. Vem um exército de codornas e elas vêm e chegam-se diante do povo, se estendem ali e o povo começa a comer. Mas a Bíblia diz no versículo 33 que quando o povo ainda estava com carne no dente, estava ainda mascando a codorniz ali, a ira do Senhor se acendeu e feriu o povo com uma praga muito grande. E naquele dia todos que tinham desejo da comida dos egípcios foram enterrados, porque não há como mexer com um Deus Todo-Poderoso e não enfrentar consequências. Isso que a gente tem que extrair aqui. Todo aquele que fala, que saudade do Egito. Eu estou falando de uma multidão, mas uma minoria falando que saudade do Egito. Esses foram consumidos. Esses não prevaleceram. A gente vai começar a ver um princípio. E aí que eu acho a majestade e a soberania de Deus. Deus nunca se preocupou com a quantidade de soldados no exército. Deus nunca contemporizou. Não, vou ficar com poucas pessoas no exército, é melhor não matar os homens. Se tinha punição de morte, matava. Ele perdia guerreiro, mas preservava seus estatutos. Ele perdia guerreiro, mas preservava o seu nome. Agora, você fala, poxa, glória a Deus, vai ser só relato de bênção, se prepare, aperta o cinto aí, põe o óculos 3D, vamos continuar, porque agora a gente vai começar a ver a essência de ser um líder. Vamos aprender muito hoje sobre o que é ser um líder segundo o coração de Deus, que é ir além das penas. Primeiro então, coisa que um líder segundo o coração de Deus faz, é levantar quando todo mundo achou que ele ia desistir, ele levanta e ainda tem força para dar para mais 70 o que ele tem. Segundo, todo líder vai enfrentar deslealdade. Mas o inimigo é muito sujo, porque ele vai na casa de Moisés. E o povo chega a começar a conectar no ouvido de Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, irmãos de sangue. Será que Moisés tem que liderar a gente mesmo? Vocês têm certeza se ele tem que liderar a gente ou não? Porque ele casou com uma cuxita. Não há muita indicação se essa cuxita é da terra de Cuxi, uma outra mulher, ou se é um nome para a terra de onde ele tomou Zípora. O fato é que ele não tinha uma esposa na comunidade de Israel, mas Deus sabia dessa história e o chamou mesmo com essa história. Então presta atenção, o desleal, ele sempre vai procurar uma área fraca do seu líder para atacar. Ninguém estava falando de como ele tinha sido maravilhoso de tirar o povo, ninguém estava falando como ele tinha sido maravilhoso de abrir o Mar Vermelho, de como ele tinha conduzido o povo com sabedoria, de como ele tinha subido para pegar as leis. Ninguém viu o lado bom. Só olharam um defeito, ele casou com uma cuxita, ele não pode nos liderar. O desleal fica procurando defeito, fica procurando pelo em cabeça de careca, fica procurando pelo em ovo para derrubar o seu líder. O desleal é uma malignidade dentro de uma estrutura. Então agora os irmãos estavam sendo afligidos por esse discurso. Versículo 1 do capítulo 12. Arão casou com uma mulher cuxita, hein? Será que o Senhor é por ele? Não tem falado também por nós? Calma aí. A Bíblia diz, versículo 3, que Moisés era um homem muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, ele era tranquilo. Ele era um cara tranquilo. Ele não era um cara enérgico. Então ele via essa deslealdade e aparentemente ele não reagia porque ele era manso. E essa deslealdade começou a acontecer. Mas aí, líderes que estão me ouvindo aqui, hoje nós vamos falar muito para líderes. Você é o líder da própria vida. Quando você começar a sofrer ataque de deslealdade, não se preocupe em se defender. Tenha uma vida íntegra diante de Deus, porque o que te defende da deslealdade é a intimidade que você tem com Deus. Deixa eu falar de novo, que essa frase vai ficar na tua cabeça. O que nos defende da deslealdade é a intimidade que nós temos com Deus. Sabe por quê? Arão e Miriam, eles entram na pilha do povo, são irmãos. Então o Senhor falou, não, vocês não estão entendendo não. Não, vou ter que entrar nessa história aí, versículo 4. O Senhor disse para Moisés e Arão e Miriam, vem aqui fora vocês três, vamos bater um papinho, vem cá, vamos conversar um pouco. E o Senhor desceu na coluna de nuvem, ficou na porta da tenda, o Senhor chegou para a reunião, é um zoom que o Senhor chegou, uma reunião que ele chegou.
Aí ele chamou Arão e Miriam. Arão e Miriam, vem cá um pouquinho, vocês dois. Moisés, cai um pouco, deixa eu falar com vocês. Arão e Miriam. Ele já deve ter sentido aquele frio no espinhaço. Cara, a gente está dando voz à deslealdade. Não há indício aqui que eles não tenham dado voz. Pelo contrário, eles falaram contra Moisés. Versículo 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés. Eles estavam ouvindo o relatório maligno de deslealdade. Eles estavam sendo desleais. Então, vem cá, Miriam, Arão, vamos conversar. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha o que Deus fala. Olha que maravilha, meu Deus. Se existe entre nós profeta, é porque esse profeta tem visão. Eu faço me conhecer através de visão. Eu faço me conhecer através de sonhos. Ou seja, eu sei que existem vários profetas entre vós. Eu sei que todo mundo pode ser usado por mim. Eu sei, mas vocês não estão entendendo quem é Moisés. Deus conversando com Arão e Miriam. Com Moisés eu falo boca a boca. Versículo 7. Não é assim com Moisés. Não é assim. Versículo 8. Com Moisés eu falo boca a boca, eu falo com ele claramente, não é por enigma e visão. Ele me vê como Senhor, ele vê a minha forma. Vocês não têm medo de falar contra o meu servo Moisés? Ah, meu Deus do céu, até arrepia, sabe por quê? Moisés não tinha como se defender. Moisés não tinha quem o defendesse. Moisés não tinha como publicar lá no Instagram dele: olha, gente, o que estão falando de mim não é mentira. Sabe como foi? Eu fugi lá do Egito, aí eu encontrei uma mulher e casei. Ele não tinha que explicar o defeito dele ou a história dele. Deus o havia chamado mesmo assim. Deus assume a história. Quando nós não temos defesa, Deus nos defende se nós temos intimidade para com ele. Deus chega e fala: Miriam, Moisés, Miriam, não, vocês estão doidos? Se vocês conhecem profeta em Israel que tem sonho, que tem visão, vocês não estão entendendo que é Moisés. Moisés não tem sonho e visão, é diferente. Moisés eu falo boca a boca. Moisés conversa comigo. Moisés vê a minha face. Como assim vocês não estão com loucura de falar contra ele? Deus levanta para defender. A Bíblia diz que nós somos como menina dos olhos deles. Então, líder, no teu trabalho começou a enfrentar difamação. Pastor, na tua igreja começou a enfrentar perseguição. Líder de ministério começou a enfrentar perseguição. Não se defenda. Vai para o altar, vai buscar a presença de Deus. Deixa Deus se justificar. Deixa Deus se levantar. Ah, como eu amo esse texto. Deus levanta e fala assim: ô Miriam, Arão, vocês perderam o juízo? Vocês estão tentando falar contra o cara que eu chamei? Eu falo com ele boca a boca, tipo, ele é meu brother, ele é meu parceiro. Vocês estão malucos? Olha como Deus levanta para proteger o seu. Imagina a segurança que Moisés deveria ter. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Miriam e Arão, versículo 9. A nuvem se afastou, e quando a nuvem se afastou, Miriam estava leprosa. Lepra é uma doença contagiosa. Então deixa eu dizer a você, quem convive perto de um leproso, pega a lepra. Deslealdade contagia. Você nunca vê um desleal sozinho, quietinho na dele. Desleal quer causar em mídia social, desleal quer causar nas rodinhas de conversa e fofocas da empresa, do cafezinho da empresa, da instituição de ensino, do ministério, da igreja, da família. O desleal é como um leproso, ele quer contagiar os outros. Miriam estava contagiada com a lepra, porque era o símbolo da deslealdade. Vocês estão comigo aqui? Arão e Moisés. Então, Arão chegou para Moisés e falou: Moisés, perdoa, vacilamos, versículo 11, não põe esse pecado sobre nós, por favor, não deixe a Miriam com lepra. Aí você que já está fervendo o radiador, falando: agora é a chance de Moisés, ele vai dar uma pancada, vai consumir com fogo Arão e Miriam. Aí Moisés sobe no topo da liderança. Moisés chega no suprassumo que a gente tem que ser como líder e como ser humano. O motivo da deslealdade, ou o alvo da deslealdade, que era Moisés, no versículo 13, então Moisés clamou ao Senhor e disse: Senhor, eu rogo, cure Miriam. Ah, meu Deus, eu até me emociono. Sabe por que eu me emociono? Porque é maravilhoso ver um líder segundo o coração de Deus, que não guarda rancor, que não fica com amargura. Ele fala: Senhor, cura Miriam, por favor. Eu fui o alvo das suas deslealdades, mas cura, Deus, cura Miriam, Pai. Perdoa, Miriam. Moisés, ele chega na maturidade máxima de um líder, que é: apesar de eu estar sendo atacado, eu vou amar quem me atacou. Oh, meu Deus do céu. Então, o Senhor diz: tá bom, faz Miriam ficar 7 dias separado, para depois voltar. 7 dias separado, se você lembrar da lei, ia só quem já estava curado. Se só tinha suspeita de lepra, você olhava e não tem lepra, mesmo assim ficava 7 dias longe. Então, ela ir 7 dias não é a punição. Ela ir 7 dias é mostrar: Deus ouviu minha oração, eu a curei. Ela só vai ficar 7 dias para cumprir a lei e ela vai voltar. Tudo bem? Como Deus é maravilhoso.
Como eles estão esperando esse período aí até que ela se levante, o capítulo 13 já muda de cenário e vai mostrar agora um Moisés enviando espias para olhar a terra antes, a pedido de Deus. Vão lá olhar a terra antes. E a Bíblia diz que em 40 dias eles vão e voltam. Então você percebe se era longe ou não até a chegar a Canaã. Se eles forem 40 dias e voltarem, 12 pessoas, vai mais rápido, mas não era longe, ok? Então eles vão ali, os príncipes de cada tribo, ou seja, a nova geração, os líderes de cada tribo, eles se levantam e vão para espiar a terra. Versículo 1 do capítulo 13. Senhor, envia homens para a terra que eu hei de dar. Eu vou dar a terra, não é uma impossibilidade, eu vou dar a terra. Vão só lá olhar para ver como vai ser. Então ele manda todos os filhos, aí do versículo 5 ao versículo 17, tem a escalação de todo mundo, de toda a tribo, a escalação de quem foi, e eles vão. Vai lá esfiar, Moisés disse, se a terra é boa ou não, se é fértil ou não é fértil, se tem fruta ou não tem fruta, eles vão. Ao cabo de 40 dias eles voltam. Estou gastando tempo aqui para você entender a importância disso. Quando eles voltam, infelizmente 10 voltam com relatos terríveis. Dizendo, é maravilhoso, é bom, mas não dá para vencer não. Não dá, é difícil demais, nós não vamos conseguir, o povo se desespera. Só que tem 2 jovens que se levantam dizendo, não, de jeito nenhum, nós vamos conquistar. Coisas importantes de se observar. Eles voltam com o relato de desespero, e o relato de desespero traz uma comoção no povo. Versículo 1 do capítulo 14. Do povo, agora eles já estão reclamando dos líderes. Olha como vai escalonando. Eles primeiro estão em povo chorando, agora já estão reclamando dos líderes. Começo do capítulo 14. De reclamar dos líderes, já estão se queixando contra o próprio Senhor. De se queixar contra o próprio Senhor, agora eles já estão dizendo assim, vamos fazer uma caravana, levantar um líder para nos levar de volta para o Egito. Olha a loucura. O povo que acabou de murmurar, o povo que já tinha visto tantos sinais, está lá murmurando mais uma vez, está lá reclamando mais uma vez, está lá olhando a impossibilidade, o tamanho do gigante da terra que Deus prometeu que daria. Graças a Deus, Deus levanta um homem, que eu quero chamar a tua atenção, Josué, que um detalhe está lá no versículo 16 do capítulo 13, a Bíblia diz que na hora de Moisés enviar Josué entre os príncipes que iria observar a terra, Moisés muda o nome de Josué. Josué era chamado Oséias, filho de Num, só que Moisés o chama de Josué. Oséias significa salvação. Josué significa salvação pertence ao Senhor. Então Moisés fez uma atitude profética. Josué, vai lá, mas não vai confiando que a salvação é sobre você mesmo. Vai confiando que a salvação pertence ao Senhor. Esse homem chamado salvação pertence ao Senhor. Ele que se levanta e diz assim, não vamos ser rebeldes contra Deus. Deus vai nos dar a terra. Deus vai nos dar a terra. Infelizmente a gente vai ler que o povo não aceita esse comando. O povo, inclusive, quer apedrejar Josué e Caleb, dizendo, vocês estão loucos, vocês querem pra gente subir, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Deus chega e fala assim, meu Deus do céu. E olha como Deus está testando a maturidade de Moisés. Porque antes, alguns capítulos atrás, Moisés queria desistir do povo. Agora, aparentemente, Deus quer desistir do povo. Ele não queria desistir, ele só estava vendo se Moisés tinha amadurecido. Será que é o mesmo Moisés que iria entregar o povo na minha mão? Ou será que Moisés entendeu qual que é a missão dele? Agora que eu o honrei diante dos seus irmãos. Agora que eu mostrei que eu sou Deus. Porque o Senhor falou no versículo 11, Moisés, até quando você vai me provocar? Até quando esse povo não vai crer em mim? Deixa eu fazer o seguinte, Moisés. Eu vou ferir com peste esse povo. Eu vou começar um povo mais forte com você só. Sabe, Deus mostra, Deus testa para ver se Moisés estava... Era o que Moisés queria. Oh, é isso mesmo, Senhor. Mata todo mundo e começa tudo de novo. Não. Moisés era um líder maduro. Porque quando Deus fala isso, Moisés fala, não, Senhor, não é possível, Pai. Moisés intercede pelo povo. Ele lembra o Senhor dos seus próprios atributos no versículo 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Eu sei que o Senhor perdoa a iniquidade. Eu sei que o Senhor perdoa a transgressão. Eu sei que o Senhor não inocenta o culpado. Eu sei que o Senhor é justo. Mas Deus, eu sei que tem povo aqui que não merece isso, Deus. Perdoa, versículo 19, a iniquidade do povo. Perdoa segundo a tua grandeza e misericórdia. Moisés é um líder especial demais. O povo só pisava no tomate, só fazia besteira naquela época. Uma hora adorando, uma hora reclamando. Quando Deus dá chance para ele, dá chance entre aspas, porque Deus é soberano. Deus sabia que não ia acabar com todo o povo. Mas ele está testando o coração de Moisés, você entendeu? Quando Deus dá a Moisés a chance, Moisés, é isso que você queria sempre? Então tá bom.
Me dá ordem aí, eu vou dar um Ctrl Alt Del, vou dar um delete aqui, vou formatar o povo, vou começar de novo. Moisés fala, não, Deus, eu sei que o Senhor é misericordioso, não é isso que eu quero, não. Só que o povo se levanta em revolta. O povo não acredita que Deus ia colocar na terra prometida, que ele havia prometido. Deus é justo. A Bíblia diz que Deus não exime, Deus não inocenta o culpado. Então o que acontece? Deus tinha que dar um castigo. E o castigo que a gente vai ver é um castigo difícil de engolir, mas é o castigo. Fazer o quê? O Senhor então falou, então tá bom, eu perdoei o povo. Versículo 20. Mas, tão certo como eu vivo, e como a terra vai se encher da minha glória, nenhum dos homens que viu a minha glória, que viu o que eu fiz no Egito, e no deserto me colocou à prova, e não obedeceu a minha voz, nenhum deles verá a terra que eu prometi aos seus pais. Sabe o que Deus disse? Chega. Nenhum dos homens da geração que viu a minha glória no Egito, que viu a minha glória no deserto e ainda continua reclamando, esses homens perderam o direito de pisar na terra que eu prometi. Lembra que eu comentei contigo que a viagem duraria com esforço, com as paradas mais ou menos uns 2 meses, 3, talvez no máximo. Deus falou, agora, por causa disso, nenhum deles vai entrar mais. Pelo contrário, deixa eu dizer o que eu vou fazer com vocês. Olha o que ele diz assim, a não ser Caleb e Josué, já vou contar isso. Ele diz assim, então agora vamos mudar. Deixa eu achar o versículo aqui, ó. No deserto, versículo 29, no deserto cairá o vosso cadáver, de todos que foram contados de 20 anos para cima, ou seja, eles vão morrer no deserto, que era só o local para eles atravessarem. Então existem desertos que o povo mesmo provoca. Deus nunca intencionou que eles ficassem tanto tempo no deserto, mas eles provocaram. Deus precisaria que uma nova geração começasse, Deus precisaria que uma nova geração entendesse. Os filhos de vocês vão ser pastores no deserto, e vocês vão levar as infidelidades de vocês no deserto. Olha o versículo 34. De acordo com o número de dias que vocês viajaram, vocês não viajaram 40 dias para chegar lá? Agora eu vou multiplicar esses dias. Cada dia vai representar 1 ano. E vocês vão ficar 40 anos para chegar na Terra Prometida. Vamos lá para os meus desenhos. O povo saiu do Egito, gente. Egito aqui, ó. O povo saiu do Egito. Saiu daqui, peregrinou, caminho de 3 dias nesse deserto. Lembra? Chegou diante do Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho, se acampou junto ao Monte Sinai. Daqui, aqui em cima é Canaã. Então vamos tentar falar bem claramente, né? Ou bem hipoteticamente, é uma reta só. Coloquei a mão na frente. É uma reta só. É uma subida só. Olha o que o povo tem que fazer. Eles têm que sair daqui, para aqui, sobe ali, volta para cá, vem para cá, vai para lá. Eles começaram a girar no deserto sem direção. Porque uma viagem que duraria de 2 a 3 meses, agora passou a durar 40 anos. Quem causou isso? A mão pesada de Deus? Não. A desconfiança de uma geração de que Deus poderia fazer. Então olha lá um outro desenho menos detalhado, mais ilustrativo. O povo sai do Egito aqui, ó. Atravessa o Mar Vermelho, se acampa no Monte Sinai. Aqui é Canaã, era uma reta de subida. Olha o caminho que eles começam a ter que fazer, vai, volta, parece um quebra-cabeça. Começam a girar no deserto desnecessariamente. Mas isso começa aqui, com eles não entendendo o poder de Deus. Deus falou, tá bom, agora chegou um basta. Então existe um tempo da misericórdia, existe um tempo do basta. O que nós temos que entender é que a gente não pode brincar com o nosso Deus, porque apesar de termos a graça dele, apesar de termos Jesus Cristo que nos purifica, nos justifica, com Deus não pode se zombar e se brincar, porque chega um tempo do basta, e aqui chegou o tempo do basta. E infelizmente agora eles iam ter que... O povo é tão teimoso que quando eles escutam isso, eles falam, não, agora nós vamos lá, não, vamos com calma, vamos entrar na terra que o Senhor prometeu. Moisés fala para eles, olha lá, versículo 40. O povo se levantou e falou, não, nós vamos subir para o lugar que Deus nos prometeu, querendo passar um pano. Moisés fala assim, não, agora não pode, não subam mais. Não subam. Vocês não vão prosperar. Não subam, versículo 42. O Senhor não está nisso. Como é difícil lidar com pessoas que não escutam conselhos. Como é difícil quando nós não escutamos conselhos.
Quando um líder, alguém, ou o próprio Deus chega e diz, não vai nesse caminho, Deus não está nisso, vai dar ruim, não vai dar certo, Deus não está nessa história, cuidado. O povo mesmo assim vai, sabe o que acontece? É derrotado. Eles começam a ser derrotados. Aí Deus passa o capítulo 15, mostrando de novo, lembrando que era sacrifício para que o povo não esquecesse, dá uma pausa nessa tensão da história, mas lembrando, ofereça sacrifício, é assim que você tem que fazer quando você errar. Sabe o que Deus estava mostrando? Sempre vai existir uma chance de conserto. O povo acabou de errar, mas tem uma chance de conserto. Só que essa história não desceu bem pro povo, né? Tipo, eles erraram e ficaram assim, cara, poxa vida, não é possível, cara, a gente errou, mas, não é possível. E aí, ao invés de admitir o próprio erro, o que era mais fácil? Culpar o líder. Vamos culpar Moisés. A culpa é dele. E aí Moisés já tinha lidado com a deslealdade do irmão e da irmã, agora dentro da tribo de sacerdotes, dentro da tribo de Levi, dentro daqueles que deveriam ser os caras mais próximos de Deus, começa uma insurgência, uma rebelião contra o próprio Moisés. Olha o que acontece no capítulo 16. Um cara chamado Corá juntou um tal de Datã e Abirão e mais 250 homens. E ajuntaram-se contra Moisés, versículo 3, e contra Arão, dizendo, basta! Todo mundo é santo, cada um aqui é santo, o Senhor está no meio de todo mundo, por que vocês acham que você tem que ser exaltado? Oh meu Deus, calma Corá, Datã e Abirão, é isso que vocês vão agir mesmo? Opa, será que esse discurso só não muda de endereço e muda de personagem, mas continua a mesma coisa? Você nunca ouviu alguém dizendo assim, que eu posso falar direto com Deus, para que eu vou falar minha vida para pastor? Para que eu vou falar minha vida para líder? Para que eu vou abrir meu coração para qualquer pessoa? Para que eu vou na igreja, na verdade? Eu posso abrir meu coração do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu também sou sacerdote. Concordo. Mas será que Deus não colocou líderes para nos aconselhar e nos acompanhar? Então aqueles homens começam a dizer, não, todo mundo aqui é de Deus. Que história é essa aí de vocês acharem que vocês nosso líderzinho? Que história é essa? Olha o coração de Corá, Datã e Abirão. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia aqui. Quando Moisés ouviu isso, o rosto dele caiu no chão. Moisés é top demais. Ele não se defende, ele cai no chão para dizer, Senhor, eu vou buscar é a ti, é o Senhor que vai julgar essa causa. Começou de novo uma cornetagem aqui, começaram a dizer que eu estou me achando de ser líder deles. Então eu vou cair no chão, porque é o Senhor que vai me honrar. Então Corá pegou todo o seu grupo. Aí começa de novo, versículo 5. Corá pegou o seu grupo. Deixa eu falar de novo. Corá pegou o seu grupo. Não existe rebelde, não existe desleal que não tente formar um grupo. Não existe um rebelde, um desleal que não tente formar um grupinho, que não tente falar nos corredores, que não tente juntar as pessoas para dizer, vamos lá, vamos contra o líder, vamos rebelar. Isso acontece no trabalho, isso acontece na sociedade, isso acontece na igreja, isso acontece no clube, no Rotary, no teu prédio. Aonde tiver um desleal querendo se levantar contra uma liderança estabelecida, esse desleal vai fazer um grupo. Isso sempre acontece, começou ali. Então Corá pega o seu grupinho e fala, vamos fazer o seguinte. Moisés fala para o grupo de Corá, vamos fazer o seguinte. Eu já conheço o meu Deus. Eu fui pro joelho aqui, ele já falou comigo. Amanhã, cada um de vocês pega um incensário, porque vocês são sacerdotes. Vocês podem pegar o incensário. Traga um incensário diante de Deus. Eu também e Arão, a gente vai trazer o nosso. Deixa Deus mostrar onde ele está. Mais uma vez, a resposta para a perseguição e deslealdade de Moisés, que Moisés sofria, era o próprio Deus. Deixa Deus julgar. Deixa Deus fazer. Então façam isso. Só que Moisés estava tão indignado. Olha o versículo 9, ele diz assim, cara, eu não sabe, a única coisa que eu não estou acreditando, vocês não estão considerando que vocês, de todas as tribos de Israel, vocês foram escolhidos para serem sacerdotes? Isso já não bastaria? Vocês querem assumir, na verdade, o sacerdócio? É isso que vocês querem? Vocês querem assumir o sumo sacerdócio? É só isso. Pagar o preço de largar a família, de ir lá no Egito falar com o faraó, de conduzir o povo, vocês não querem. Agora que está tudo pronto, vocês querem inclusive o meu lugar, é isso? É bem isso que vocês querem? Moisés estava falando, não é possível, cara, vocês foram chamados para ser tribo de sacerdotes, agora vocês querem o meu lugar. É isso? É realmente isso que vocês querem? Olha lá o versículo 9. Não é por menos que o Deus de Israel os tenha separado como congregação, para vocês servirem no tabernáculo? Agora chegou Corá aqui, e vocês também querem o sacerdócio? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão dizendo, vamos gente, é isso? Eles falaram, nós não vamos subir. A gente não é mais com vocês. Você tirou da gente de uma terra que era boa, trouxe para uma terra que não mana leite e mel coisa nenhuma, você mentiu pra gente, olha como o povo estava contaminado. Moisés cirou, e Deus falou, fica calmo. Não fica tranquilo, eu vou te julgar, eu vou atentar para tua oferta. Então eles chegaram
chegaram diante do santuário. Pensa. Só que Corá tinha certeza, na loucura da cabeça dele, que o povo iria com ele. Ele tinha certeza na cabeça dele que o povo ia junto nessa loucura. Porque ele não só reúne os 250, como ele reúne toda a congregação. Ele deve ter feito um post, banner, post patrocinado no Instagram. Ele fez de tudo dizendo, vai chegar o dia que eu serei escolhido sumo sacerdote. Venham assistir. Na loucura de Corá, ele achou que ia dar certo. Então ele pega o incensário dele, os 250 que estavam nessa rebelião pegam o incensário, Arão e Moisés pegam o incensário, e não estão só eles. Corá convocou toda a congregação. Vem todo mundo assistir. Olha lá, versículo 19. Corá juntou toda a congregação na porta da tenda. E a glória do Senhor apareceu. Quando a glória apareceu, meu Deus do céu. Olha Deus, olha o que Deus fala. A primeira frase que Deus fala para Moisés. Moisés, faz o seguinte. Sai você e Arão do meio da congregação, porque vai cair o fogo, vou consumir todo mundo. Chega. Deus já dá logo dessa. Mas, quando Deus diz isso, Moisés se curva. Moisés é top demais, já te falei. Moisés se curva e diz assim, Deus, autor e conservador da vida, versículo 22. Um homem só pecar, o Senhor vai se indignar com toda a congregação. Tipo, protege a congregação, Deus. Então Deus chega e fala, então faz o seguinte, ninguém nem fica perto da casa de Corá, Datã e Abirão. Se tiver perto vai morrer junto, porque agora eu vou mostrar minha mão. Moisés se curva, Moisés chega e fala assim, então vamos fazer o seguinte agora, já que chegamos no extremo, e a pena é de morte naquela época, você lembra? Vamos fazer o seguinte, ele chega diante da casa de Datã, Corá e Abirão e diz assim, se esses homens morrerem de morte natural, como todo outro homem, ou seja, se eles morrerem de velhice, vocês vão entender que Deus não é comigo. Mas, se a terra se abrir agora, e esses homens foram consumidos pela terra, com tudo que eles têm, então vocês vão entender que Deus é comigo. Oh, meu Deus do céu, pensa na treta. Ô, líder, vai com calma aí. Isso é o Antigo Testamento, tá? Não adianta você chegar no teu gabinete lá e falar, se Deus não abrir a terra agora... Você... Tô brincando, você vai passar vergonha, então vai na manha, tá? Vai com calma. Então, Moisés diz assim, esse é o sinal. Se a terra não se abrir, ótimo. O que você acha que aconteceu? Não precisa nem ter muita novidade. Versículo 32. A terra abriu sua boca e tragou as casas e os homens e todos os bens que pertenciam a Corá. Tudo que lhes pertencia. Desceram vivos ao abismo e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Então abriu a terra, engoliu os caras e fechou de novo. Você imagina o sobrenatural? Você imagina a congregação vendo isso? Você imagina? Meu Deus do céu. Não só isso, lembra que tinha 250 lá do timinho deles lá, com incenso, no time da rebelião? Versículo 35. Saiu do Senhor um fogo que consumiu os 250 homens que ofereciam sacrifício. Infelizmente é assim que Deus trata com a rebelião. Ou felizmente é assim que Deus trata com a rebelião. Hoje em dia, se todo rebelde ou todo desleal nas empresas, nas igrejas, nas famílias fosse cair morto... Meu Jesus amado, seria um escândalo. Mas será que a morte não vem de outros sentidos? Será que a morte não vem espiritualmente falando? Será que a morte não vem no ministério? Será que a morte não vem profissional? Será que essas pessoas não começam a gerar morte? Será que essas pessoas não infectam outras? O nosso papel é ser respondido através de Deus. Então Deus abre e o povo fica louco. Só que o povo já estava tão contaminado, olha como a contaminação da deslealdade chega, que o povo, apesar de ver esse sinal gigantesco, que tipo, não tem discussão para esse sinal... Eles se revoltam contra Moisés e falam, Moisés, você matou o povo, Moisés, não é possível. É isso que você vai fazer? Olha lá, versículo 41. O povo de Israel murmurou contra Moisés, vocês mataram o povo. Então Moisés de novo juntou o povo, se prostrou e falou, não é possível. Então o povo começa a ficar com uma praga, o povo estava reclamando. E Moisés, mais uma vez, se levanta, o Moisés que era vítima da murmuração, se levanta, Senhor, perdoa a praga do povo. Ele fala, corre lá, Arão, faz um sacrifício, pede perdão pelo povo. Deus vai lá e perdoa. Então você começa a ver a misericórdia de Deus se manifestando através da vida de um líder preparado. Então um líder que não está pronto para ser misericordioso não pode ser líder. Um líder que só quer tratar as pessoas no braço de ferro, na dureza, que não está pronto para perdoar, que não está pronto para abaçar, não pode ser líder. Agora, líder nenhum pode interferir nas consequências das escolhas e dos pecados que as pessoas cometem. Ok? Deus chega e fala, chega dessa história de duvidarem se eu chamei Arão. Se ele é o sacerdote ou não. Vamos fazer o primeiro reality show da história. O reality show se chama Qual Vara Florescerá? É mais ou menos isso. Pega uma vara de cada tribo, põe o nome nas varas para ninguém confundir, e para Arão, representando a tribo de Levi, põe a vara dele também. Pega todas essas varas, põe dentro do templo.
Deixa dormir lá dentro da tenda da congregação, da tenda do testemunho, que é onde fica a arca do testemunho. Amanhã, Moisés, vai lá. Pega todas as varas. Uma vara vai ter florescido. A vara que florescer é do homem que eu chamei. Tudo bem? É simples assim. Então Moisés, cada tribo traz uma vara. Eles trazem todas as varas. Arão traz a vara dele. Dorme lá na tenda do testemunho. O que você acha que acontece? Obviamente, no dia seguinte, a Bíblia diz que, no dia seguinte, versículo 8, Moisés entrou na tenda e a vara de Arão tinha florescido. Então Deus estava mostrando, eu sou com eles. Eu sou com eles. Oh, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Deus estava mostrando, então, mais uma vez, a resposta para o povo, Deus quem deu. Deus mostrou quem tinha a vara que floresceria. Só que a vara não floresce só, presta atenção, a vara não só dá flores, a vara dá amêndoas, a vara dá frutos. Pelos frutos nós seremos conhecidos. A resposta para a perseguição contra a igreja, frutos. A resposta para a tua perseguição no trabalho, frutos. A resposta quando a tua liderança é ameaçada, frutos. Não perca a sua paz, não perca a sua esperança, não queira se autodefender. Deixa Deus e a intimidade que você tem com Ele se defender. Porque uma coisa eu te garanto, se você tem intimidade com Deus, Deus vai se levantar por você. Se você não tem, aí se desespere. Aí talvez não é deslealdade, é crítica e perseguição que você mesmo está deixando gerar. Agora, se você tem intimidade com Deus, se você vive com uma conduta correta, se não há pecado escondido e oculto em você, se você é um homem íntegro, uma mulher íntegra na presença de Deus, quando a deslealdade chegar, quando a perseguição chegar, quando a murmuração chegar, Deus se levanta para te defender. Deus vai te defender. Capítulo 18, ele começa a falar então dos sacerdotes. Eles tinham deveres, mas também tinham direitos. É muito interessante notar como Deus cuida do sustento do sacerdote. O sustento do sacerdote então era uma preocupação de Deus. E aí ele mostra que o sacerdote sim era sustentado pelas ofertas trazidas ao templo. Então o teu coração tem que ficar tranquilo. Quem não entende esse princípio fala, lá vai lá, sustenta, você é pastor, você vive do dinheiro do povo, né? Você vive das ofertas do povo e etc, etc, etc. É óbvio que tudo com decência, tudo com correção. É bíblico que o pastor em tempo integral seja sustentado justamente com os recursos que são trazidos para o templo, com os recursos que se traz como oferta, e através da oferta estabelece uma remuneração ao pastor, e até mesmo quando as ovelhas se movem, ofertam na vida dos pastores, ou dos missionários, ou dos líderes. Isso é bíblico, então não preciso nem entrar muito aqui. Ele começa a falar dos dízimos, inclusive, que era dos levitas. E aí, vou terminar aqui, capítulo 19, num texto maravilhoso onde ele fala da água purificadora. Ele diz assim, só que então, deixa eu dar uma chance para o povo de se redimir. Quando o povo estiver errado, eu quero dar uma redenção para esse povo. Faz o seguinte, leva um novilho para fora do arraial, sacrifica esse novilho, pega as cinzas dele e deixa escondido aí fora do arraial, para que quando o povo errar, ele possa pegar dessas cinzas, misturar com uma água e se lavar. Esse termo vai se chamar água purificadora. Meu Jesus amado, então agora sempre vai ter uma opção de limpeza. Quando leva o novilho, mata, usa dessa cinza ali, mistura com uma água e lava, para que essa água seja chamada de água purificadora. Quando alguém tocar morte, ele vai ter a opção de se lavar com essa água que purifica. O novilho foi para fora do arraial. Jesus Cristo foi sacrificado na cruz, fora dos muros da cidade. Quando ele foi perfurado, dele fluiu sangue, mas dele fluiu água. A água purificadora que eu e você precisamos, que nos purifica quando a gente toca áreas mortas, é o próprio Jesus Cristo. Ele é a nossa água purificadora. Você vai ler aqui, você vai entender do que é água purificadora, mas sabe que hoje nós temos Jesus Cristo. Eu não preciso passar cinza sobre mim ou me lavar com água. O sangue de Jesus Cristo me perdoa dos pecados, me redime dos pecados. Mas a água purificadora que ele produziu na cruz me lava das culpas, da morte e do peso que eu poderia enfrentar. Capítulo 20, Miriam morre. Moisés chega mais uma vez e o povo começa a reclamar. A gente já vê um momento triste da vida de Moisés, difícil da vida de Moisés, mas que lá na frente eu vou te explicar. Que não é tão triste assim, que Deus não foi pesado com ele, como você talvez esteja imaginando. Ele chega naquele local, o povo reclama, Deus fala, tá bom, mais uma vez, confia em mim, pega a vara com Arão, fala para a rocha vai produzir água. Você vai ver que Moisés se ira na hora e fala, será que Deus produziria água ou não? Ele fica, pela primeira vez a gente vê Moisés meio bravo com o povo, um cara que era manso fica bravo. E um líder quando sai de si, quando age na alma, quando age na braveza, quando age no nervosismo, tem a chance de cometer erros. Então lá tá ele, será que Deus vai fazer ou não? Ele se esquece que Deus mandou ele falar, ele dá uma pancada, pá, porque ele já tinha feito isso uma vez.
Deus, por misericórdia, faz água brotar, mas Moisés, o próprio, mesmo Moisés, sendo quem era, teria que colher consequências. E como essa atitude, ele não vai entrar na terra prometida. É o que Deus disse, você não vai entrar na terra, cara. Você vai levar o povo até lá, mas você vai lembrar que por isso você não vai fazer. Nesse capítulo, as bases de Moisés morrem. Miriam, que desde que tinha ficado com lepra, nunca mais tinha entrado na história, ficou insignificante na história, morre. E Arão morre. Deus diz, Moisés, leva Arão em cima do monte, tire ele as vestes sacerdotes, porque ele errou aí, ele perdeu as vestes, eu vou levá-lo para mim, ele não vai entrar na terra prometida. E agora Moisés, sozinho, sem os seus maiores colunas, Miriam e Arão, vai começar a fase de guerras. E aí a gente vai começar a ver o povo sendo derrotado, mas aí sendo derrotado porque foi teimoso, apesar de não ir, foi. Reclama de Deus. Primeiro eles derrotam, reclamam de Deus. Deus levanta uma serpente de bronze. Então vou te explicar a história. Eles começam a reclamar, tá difícil demais, porque eles tinham pedido para passar no lugar e o rei não deixou. Não, tá difícil demais, o caminho tá louco, ficaram impacientes. A impaciência nos faz murmurar. Versículo 4 do capítulo 21. Ficaram impacientes. Deus falou contra Moisés, falou, Moisés, é isso, vem serpentes, começam a picar o povo. Deus fala, Moisés, levanta uma serpente de bronze aí, para que todo aquele picado pela serpente, ao olhar pela serpente, receba cura. Mais uma figura de cruz. Levanta uma serpente de bronze, para que todo aquele que tem o veneno da serpente olhe a serpente crucificada. Ou seja, olhe o pecado vencido. E através desse pecado receba cura. Então a serpente era de bronze, porque você já viu comigo que bronze representa sofrimento no Antigo Testamento. Então nós hoje temos uma cruz para olhar, que não tem serpente mais presa ali. Jesus não está mais ali, mas a serpente, a raiz da serpente, o pecado, está lá crucificado. Então o meu pecado está lá na cruz. O meu vício que eu achei que eu não venceria está lá na cruz. Meu medo está lá na cruz, está tudo lá na cruz. Então eles começam a viajar, a gente vai começar a ver relatos de conquistas, de vitórias, de até derrotas quando eles não querem. E eu vou terminar aqui. Capítulo 22 e 23. Quando eles estão chegando perto de um povo, um rei chamado Balaque procura um cara chamado Balaão que ouvia o Senhor. Como ele escuta o Senhor ou não, é um mistério na Bíblia. A gente não sabe, ele não era do povo de Deus, mas ele conhecia o Senhor. É um mistério, não tem como explicar isso aqui. Então, esse Balaão é meio que contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Pô, amaldiçoa o povo de Deus, senão eles vão me trucidar. E Balaão não consegue amaldiçoar. Então aí que está a misericórdia de Deus. Por mais que o povo tinha errado, Deus fala, cara, esse povo tem minha bênção, eles são abençoados por mim. Fica engraçado, porque ele é contratado para fazer uma coisa, quando ele chega na hora de fazer, Deus toma a boca dele e fala, não, é isso que eu vou fazer, eu vou abençoar, eu vou abençoar, eu vou abençoar. E eu quero chamar a atenção, são alguns versículos aqui. Ele diz assim, acaso poderia eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Como que eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? Deixa eu ler aqui, ó. Versículo... Aqui, ó, versículo 22. Quando Balaão começou a isso, eu quero ler. Ele inclusive tem um evento que uma jumenta fala, porque Deus estava o ensinando a depender da voz dele, não ser teimoso. Isso é uma outra história, você vai ler ali, não dá tempo de falar isso. Mas agora, cheguei. Capítulo 23, versículo 8. Como Deus vai amaldiçoar aquele que ele não amaldiçoou? Como eu vou denunciar aquele que o Senhor não denunciou? Há uma marca da promessa sobre o povo. O inimigo não pode abençoar. Como eu vou abençoar? É nesse contexto que ele diz assim, Deus não é para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai fazer. Então o que eu quero dizer sobre você? Há uma bênção de Deus sobre a tua vida, ainda mais hoje, que Cristo já morreu na cruz. Vou ativar os comentários, que os nossos pecados foram vertidos na cruz do Calvário. Há uma bênção de Deus sobre você. Há uma bênção de Deus sobre a tua história. Há uma bênção de Deus sobre a tua família. Por mais que o inimigo queira te amaldiçoar, Deus não permite que a maldição chegue sobre ti. Deus não permite que a maldição chegue sobre a tua tenda. Que em nome de Jesus Cristo, que nós possamos aprender hoje que apesar das nossas falhas, Deus continua sendo misericordioso. Mas muito cuidado para não nos encontrarmos na vida, às vezes, como o povo de Israel, que por muitas vezes Deus mostra os seus milagres, os seus sinais, os seus prodígios, e muitas vezes murmuramos por coisas pequenas. E mais cuidado ainda, para que nunca encontre-se em nós deslealdade, como se encontrou em Miriam, em Arão, em alguns eventos, e principalmente como se encontrou em Corá, Datã e Abirão.
Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo venha sobre nós. Foi maravilhoso, hein? Foi bênção. Hoje tinha um monte de informação, mas a história amanhã continua, com o povo continuando viajando. Vamos continuar vendo como vai ser essa trajetória do povo em Israel, para ver se eles conseguem chegar na terra prometida. Nosso pecado gera consequências, mas nós temos um Deus que é misericordioso. Que Deus te abençoe. Um abraço para todo mundo que eu estou vendo aqui. Mila Parente, minha esposa, que está assistindo, que é tão maravilhosa. Ela e o posicionamento dela de cuidar de mínimos detalhes com amor, que faz isso possível, gente. Eu estou aqui com a cara na live, mas ela é como se estivesse comigo. Das pequenas coisas que ela faz, das coisas grandes que ela faz, desde ajudar a ficar com as crianças, eu estou aqui, ela com carinho, trazer um chazinho, uma aguinha. São coisas pequenas, mas que para mim são grandes, porque mostra que eu tenho uma ajudadora do meu lado, eu tenho uma pessoa leal do meu lado. Eu te amo, Mila. Preciso fazer essa declaração pública aqui para essas milhares de pessoas que assistem. Que Deus te abençoe aí, todo mundo que eu tô vendo, Tiago daqui, Natália, Denis Corá, Tiago Gonçalves, André Yogal, Carol, minha mãe, Naidi Parente, Deus abençoe, Lilian, lá da usina, Camila Pacheco, Deus abençoe, Denis Corá, que bênção, viu? Todo mundo que eu tô vendo aqui, Raquel, Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo renove-os. Vamos continuar a leitura. Amanhã a gente termina Números e entra já em Deuteronômio, tá? Que Deus abençoe vocês, amo muito vocês. Assiste essa live de novo, fica por 24 horas aqui, indica para as pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abração.